Você que não ia voltar mais, tudo bem. Não, a gente tá acabando. Prometo para vocês. 10 horas acabou. Tá Tá bom? bom, então. Compartilhar aqui a minha tela com vocês. Show de bola. Vamos lá, gente. Então, falamos sobre todo o restante do sistema, tá? Sobre as patologias, incluindo já as patologias e tudo mais, certo? Intestino. Para a gente falar de intestino, a gente tem que dividi-los, tá? Todo mundo sabe, intestino delgado e intestino grosso, tá? Intestino delgado, primeiramente. Vamos seguir a ordem anatômica. Intestino delgado. Quais são as principais funções do intestino delgado? Primeiro, o intestino delgado é uma parte do tubo digestório médio, situado entre o estômago e o intestino grosso, tá? Isso não tem segredo. O tamanho do intestino delgado é de aproximadamente 5 metros de comprimento, que nem eu falei para vocês em aula, tá? Então ele tem todas aquelas invaginações, né, para conseguir ficar num espaço muito menor no corpo. É no intestino delgado que ocorre a maior parte da digestão dos nutrientes, bem como a absorção desses nutrientes, ou seja, a assimilação pelo organismo das substâncias nutritivas, tá? O intestino delgado é dividido em 3 porções. Então agora vocês veem, tá? A imagem das 3 porções. Vamos lá. Vocês estão acompanhando aqui meu mouse mexendo, né? Eu vou acompanhando meu mouse, tá? Estômago, tá? Estômago pilouro, tá? Pilouro aqui, a partir daqui a gente tem o intestino delgado. O intestino delgado, a primeira região dele aqui, tá? Uma região aqui vai ser o duodeno, tá? O duodeno vai ser a porção mais superior do intestino delgado. Depois do duodeno, tá? Essa grande porção aqui, nós temos o jejuno. E aí o jejuno é todas aquelas invaginações que ocorrem aqui na porção que vocês veem na imagem dentro do intestino grosso, tá? Então toda essa porção aqui a gente chama de jejuno, que é a porção média do intestino delgado. E lá no final do intestino delgado, tá? Bem aqui, ó, a partir dessa regiãozinha aqui, a gente tem o ilho, tá? Que é a última porção do intestino delgado que faz a ligação com o apêndice. E aí o ilho faz a ligação com o apêndice que liga-se no intestino grosso e continua, tá, o trato digestório. Tudo bem, gente? Então, três pontos aqui para a gente lembrar. Duodeno, jejuno e ilho. Tá? A digestão do quimo ocorre predominantemente no duodeno e nas primeiras porções do jejum. No duodeno, porque fica logo após o estômago, atua também o suco pancreático produzido pelo pâncreas, que contém diversas enzimas digestivas, como a gente acabou de ver. Tá? Uma outra secreção que atua no duodeno, a gente acabou de falar, é a bile, tá? Que é produzida no fígado, que apesar de não conter enzimas, tem uma importante função de transformar gorduras em gotículas menores de lipídios, tá? Então a ordem fica estômago, intestino delgado e intestino grosso. Isso aqui é fácil, baba para vocês, hein, gente? Funções gerais do intestino delgado: absorção e digestão de nutrientes. Mistura e propulsiona o conteúdo intestinal do duodeno através do jejuno e do ilho. Então, ao longo do intestino delgado, vai acontecendo a mistura lá do quimo, tá? A mistura do conteúdo intestinal vai passando pelo duodeno, pelo jejuno, até chegar no ilho, tá? Então, mais uma foto aqui mostrando, tá? O duodeno, tá? Uma porção não é tão grande, tá? O duodeno aqui. E aí você tem a grande porção do jejuno e a porção final do ilho, tá? Então, o duodeno, tá? Ah, desculpa. O duodeno é a porção mais larga, tá? O jejuno é a porção média e o ilho é a porção final, tá? Então, olha lá. Duodeno é a parte mais larga e mais extensa do intestino delgado. No duodeno são lançados as secreções do fígado, suco biliar, e do pâncreas, suco pancreático. Nessa primeira porção do intestino,
é realizado principalmente a digestão química, né? Então a gente falou de um monte de enzimas, de sais minerais, então é uma digestão química dos nutrientes, com a ação conjunta da bile, do suco pancreático e do suco entérico. Suco entérico a gente fala também, é um nome para suco intestinal, tá? Atuando sobre o quimo, que é aquele suco alimentar que vem do estômago. Ao término do processo digestório, o conjunto de substâncias resultantes forma um líquido viscoso de cor branca chamada quilo. E aí, essa substância está presente no jejum e no ilho. Então, o restante do intestino delgado, localizado abaixo do duodeno, consiste no jejum e no ilho. Essas partes do intestino delgado são, em grande parte, responsáveis pela absorção de gorduras e nutrientes. Então, primeiro, o intestino delgado digere grande parte dos nutrientes e no jejum e no ilho, esses nutrientes digeridos, eles vão ser, obviamente, cada vez mais digeridos, mas no jejum e no ilho, eles vão ser muito bem absorvidos pelo corpo. Os movimentos de agitação, e por isso que tem todas essas invaginações aí do intestino, tá? Os movimentos de agitação facilitam essa absorção. A absorção também é favorecida pela grande área de superfície composta de pregas, vilosidades e microvilosidades, que são todas essas ramificações aqui do intestino delgado. Tá? A parede intestinal, então a gente falou de parede do esôfago, de parede do estômago, a gente falou de parede da vesícula biliar, do pâncreas, tá? Então a parede intestinal é ricamente suprida por vasos sanguíneos, né? Por quê? Para conseguir absorver todos os nutrientes que estão ali, né? Então ela precisa de vasos sanguíneos, então os nutrientes, uma vez que eles são digeridos, né? Ele vai para a corrente sanguínea promovendo a absorção. Então, para ir para a corrente sanguínea, toda essa parede intestinal precisa ser rica em vasos sanguíneos. Então, absorve e transporta os nutrientes, né, absorvidos para o fígado através da veia porta. Então, o fígado ele se encontra bem aqui, tá? Bem aqui. Então, os nutrientes, quem é a central metabólica do corpo, a gente vai ver isso em sistema endócrino. A central metabólica do corpo é o fígado. Mas para os nutrientes chegarem no fígado, eles precisam ser digeridos antes. Quem que digere principalmente esses nutrientes, tá? A digestão acontece principalmente no estômago e no intestino. E quando esses nutrientes são absorvidos pela corrente sanguínea, a corrente sanguínea joga eles direto no fígado, tá? E o que resta? O que resta vai seguindo no tubo digestório, tá? Então, a parede intestinal libera o muco. Olha aqui, então agora a gente está falando de mucosa intestinal. A gente falou de mucosa esofágica, a gente falou de mucosa gástrica e agora a gente está falando de mucosa intestinal, tá? Que também faz a mesma função de lubrificar o conteúdo, só que agora o conteúdo intestinal. E, além da água, ajuda a dissolver os fragmentos ingeridos. Pequenas quantidades de enzimas que digerem proteínas, açúcar e gorduras também são liberadas aqui na parede intestinal. A consistência do conteúdo intestinal muda gradualmente à medida que o conteúdo viaja através do intestino delgado. Obviamente, né, gente? É só a gente pensar. Aqui, onde precisa de mais digestão no duodeno, tá? Precisa de mais digestão, precisa de uma atuação maior de enzimas digestivas. Ao longo do trato aqui, ao longo do intestino delgado, ao longo do jejum e do ilho, principalmente, tá? Essa consistência, esse conteúdo intestinal, essa mucosa intestinal, esse suco vai mudando em relação à sua conformação. Então, no duodeno, os alimentos são diluídos com enzimas pancreáticas e biliares, que diminuem a acidez do estômago, conforme eu falei para vocês. Quando o conteúdo vai viajando pelo intestino delgado, principalmente na parte inferior do intestino delgado, ele torna-se mais líquido, ou seja, com menos enzimas. E aí ele vai se misturando, ele vai misturando água, muco, bile e enzimas pancreáticas num menor volume. Então ele vai ficando mais líquido e menos pastoso, tá? Para auxiliar na absorção ao invés da digestão. Tá?
até que, por fim, o intestino delgado absorve a maior parte dos nutrientes e quase todo o líquido do corpo, tá? Grande parte de líquido também é absorvido nessa parte, com exceção de aproximadamente 1 litro. Esse litro a gente já falou que ele vai ser diluído através do intestino grosso, tá? Então, entenderam todas as questões de intestino delgado, gente? Sem problemas? Eu vou juntar depois as patologias, tá? Então, vamos falar de intestino delgado e grosso e depois eu junto as patologias. Tudo bem? Ok. Alguém tem alguma pergunta até agora? Então, beleza, eu vou seguir, tá? Sobre entender que o duodeno, principalmente a digestão, jejum e ilho é onde ocorre principalmente a absorção, tá? Essa absorção vai para o sangue pelas veias, tá? E pelos vasos sanguíneos até que chega no fígado pela veia porta. Então tudo que é absorvido, tá vendo essa veia gigante aqui, ó? Essa aqui é a veia porta do fígado, tá, gente? Essa veia grandona aqui, ó, tá? Então vai para a veia porta do fígado para os nutrientes serem metabolizados. E o restante do trato vai passando, tá, pelo tubo digestório até chegar no intestino grosso, tá? Que é essa partezinha aqui, ó. Tá? Essa partezinha aqui, tá? Então, o intestino grosso, tá? É formado por 6 porções, tá? Por 6 porções, tá? O seco, tá? Que é essa primeira porção aqui, chamada também vulgarmente de apêndice, tudo bem? Que é essa primeira porção do intestino grosso, tá? E aí começa de fato o intestino grosso, tá? Que é essa porção aqui, tá? O cólon ascendente, porque ele está indo para cima. O cólon transverso, porque ele está levando o bolo fecal para o lado. O cólon descendente, que está levando o bolo fecal para baixo. O cólon sigmoide, porque ele forma um S, tá? Praticamente. Tá? Ele forma uma curva sigmoide, então por isso cólon sigmoide, até que o bolo fecal chega no reto, tá? Que é o último canal do intestino grosso, tá? O ânus não faz parte do intestino grosso, tá, gente? O ânus só é um canal, como se fosse um esfíncter, tá? O esfíncter anal que se abre e se fecha, permitindo a excreção das fezes. Tudo bem? A anatomia do intestino grosso. Seco, cólon, 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 reto. Tudo bem para vocês, gente? O cólon vai depender aqui da sua porção. Ascendente, transverso, descendente, sigmoide. Função principal do intestino grosso. Função do intestino grosso, primeiro de tudo, tá? Destruição de todos os componentes indigeríveis de alimento, por ação bacteriana e sua transformação em fezes. Por isso que eu falo para vocês que quando o alimento chega no intestino grosso, a gente não fala mais de bolo alimentar, quimo, a gente agora fala de bolo fecal, tá? Por quê? Porque pela ação da microbiota, tá? Muito conhecida hoje, muito estudada na literatura acadêmica, por ação do microbiota, se transforma em fezes. Tá? O intestino grosso também é composto por músculo. Músculo liso que faz movimentos peristálticos conhecidos como peristaltismo. Então, essa contração involuntária do intestino grosso faz amassar o conteúdo fecal ao longo do intestino grosso, misturando-o com o muco, absorvendo o restante de água e conduzindo ao reto, tá? Então, vamos lá, tá? Seco, tá? A primeira porção aqui. Estende-se para cima e termina-se na superfície inferior do fígado, tá? Estando localizado ao lado direito da parede abdominal. Ascendente, estende-se para cima e termina na superfície inferior
do fígado, estando localizado ao lado direito também da parede abdominal. O cólon ascendente, ou na verdade o cecum, tá? Faz apenas uma divisão anatômica, mas nenhuma divisão funcional com o cólon ascendente. Por isso que o apêndice, eu continuo falando para vocês, ou cecum, não serve para nada no corpo humano. O cólon transverso atravessa a cavidade abdominal. Ele segue logo abaixo do estômago, na direção da direita para a esquerda. O cólon descendente inicia-se perto do baço, que é a nossa reserva de sangue, e está presente do lado esquerdo do abdômen e segue para baixo, por isso cólon descendente. O cólon sigmoide é a porção do cólon que apresenta a forma de S. E o reto é o último canal do tubo digestório, tá? Que é um canal localizado na região anterior do sacro, tá? Da coluna sacral, e termina no ânus. Gente, intestino grosso, tudo bem para vocês? Intestino delgado, tudo bem para vocês? Obrigado. Alguém tem alguma dúvida? Tudo tranquilinho, pô. Não tem muito segredo, né? É bem simples, né? Ah, tá tudo certinho, o slide tá... Já estão craques já em tubo digestório. Show de bola. Meu objetivo era justamente esse, tá? Não diria craque, mas compreendendo a matéria. Que bacana, gente. Meu objetivo é esse. Acho que o objetivo de todo professor é fazer com que vocês, né, aprendam o conteúdo da matéria. Fico muito feliz. Tá? Gente, só um ponto, tá? Em relação a quais hormônios, tá? Quais hormônios, tá, atuam no tubo digestório, tá? Quais hormônios atuam no tubo digestório? O primeiro hormônio, tá, atuando no tubo digestório, a gente já falou que é a gastrina, tá? A gastrina vai produzir quem que a gente falou? Hein? Ninguém, gente? Vai produzir a pepsina, não é, professor? Muito bom, muito obrigado. Gastrina é o hormônio que vai produzir a pepsina, que vai estimular o suco gástrico, tá, a digerir proteínas, tá? Um outro hormônio, só que agora os hormônios atuam no intestino delgado, tá? E não mais no estômago. No estômago é só a gastrina. Outro hormônio é o hormônio chamado de secretina, tá? Secretina secretada pelo pâncreas, tá? Então, esse hormônio secretado pelo pâncreas estimula, tá? Ele é secretado quando entra em contato, tá, com o HCl do estômago. Então, quando o suco estomacal entra em contato com o duodeno, o intestino delgado produz secretina. A secretina estimula o pâncreas a produzir o suco rico em bicarbonato, ou seja, um suco mais alcalino, e o fígado a secretar a bile, que é outro suco alcalino, tá? A secretina atuando aqui em duas glândulas diferentes, tá? Lembrando que o hormônio, gente, é produzido por glândulas, tá? Então, todo hormônio é produzido por alguma glândula. Estômago, intestino delgado, intestino grosso, esôfago não são glândulas. Por isso que as glândulas auxiliam no sistema digestório, tá? Não se esqueçam disso, tá? Um outro hormônio, tá? É a colecistoquinina, tá? Que ela acaba agindo no intestino delgado. Quando que a colecistoquinina é produzida? Quando o intestino delgado, né, entra o contato de lipídios e aminoácidos na parede do duodeno. Então, conforme o quimo vai passando, tem a ação da secretina, tá? Auxiliando aí ao fígado e ao pâncreas a secretar o suco pancreático e o suco biliar, respectivamente, tá? Acontece o estímulo da colecistoquinina, tá?
para estimular a liberação de enzimas digestivas e liberação da bile do duodeno. Então, um outro hormônio que atua na bile, que vai agir no intestino delgado para emulsificar, falei para vocês, lembram dessa palavra? Lipídios, tá? E o último hormônio, tá? É a enterogastrona. Nome feio, né? Mas quando o nome é feio, ou quando o nome é peculiar, acaba ficando simples da gente decorar, né? Então, enterogastrona também age no intestino delgado, tá? E o estímulo dela acontece quando há a presença de gordura no intestino delgado. Então, mais um que age, só que agora ele age inibindo a secreção do suco gástrico, bem como a motilidade do estômago. Então, esse hormônio aqui, ele não ajuda em si na digestão. O que ele faz? Ele diminui o funcionamento do estômago, porque a comida já passou por lá, e ao mesmo tempo ele diminui o andamento do quimo ao longo do intestino, ao longo do intestino delgado. Para quê? Para que ele seja melhor absorvido em relação aos seus nutrientes. Conforme os nutrientes vão passando, esse hormônio vai parando de ser produzido, tá? E aí, esse hormônio vai parando de exercer suas funções, o alimento vai passando mais rápido, tá? Porque os nutrientes já estão sendo absorvidos. Tudo bem, gente? Então, tem uma imagem aqui, tá? Que eu queria mostrar para vocês. Hormônios, tá? Então, veja, a gastrina jogando no estômago suco gástrico, tá? Passou do estômago, chegou no duodeno, tá? A gente tem a colecistoquinina, tá? E a secretina atuando, jogando aqui o suco pancreático e o suco biliar, tá? Dentro do intestino delgado, principalmente na região do duodeno, auxiliando na digestão de alimentos. Perfeito, gente? Então, são esses 3 hormônios. Esse último aqui, essa enterogastrona, vocês não precisam saber porque ela não atua na digestão, tá? Ela faz outras funções. Ela atua no tubo, mas ela não atua na digestão. O que eu quero que vocês lembrem... são esses 3 aqui. Colecistocinina, tá? Ou colecistoquinina, a secretina e a gastrina. Cada um atuando em uma glândula. Tudo bem, gente? Tranquilo, por enquanto. Opa, acabei fechando aqui. Temos mais 10 minutinhos aqui, então vamos aproveitá-los, né? Só para finalizar toda essa... algumas informações, tá? Sobre algumas patologias ou alguns causos que acontecem no trato digestório, no intestino. Então, primeiro, flatulência, tá? Então, o que é flatulência? Flatulência ou inchaço abdominal são termos usados para designar o grande acúmulo de gás no estômago ou no intestino. Esse acúmulo de gás normalmente é expelido pela boca ou pelo ânus. Então, vulgarmente, a gente costuma falar que o arroto é um peido que subiu na vida. Tá? Por quê? Porque essa flatulência ela vai ser expelida ou pela boca, o que vulgarmente chamamos de arroto, tá? Ou pelo ânus, o que vulgarmente chamamos de peido. Tá? A alimentação desempenha um papel importante, obviamente, né? Quem já comeu ovo aí, muito ovo, sabe disso. A alimentação desempenha um papel importante na sua superprodução de gases intestinais. Os sintomas são fáceis de serem detectados e caracterizam-se por inchaço e dor na região abdominal. Quem nunca sentiu dor de barriga, produziu um gás, tá? Principalmente saindo pela região do ânus, tá? Um gás com uma grande presença de enxofre e a dor intestinal melhorou, certo? Justamente porque diminuiu a flatulência na liberação desse gás. Só que tem pessoas que possuem casos crônicos, tá, de flatulência. E aí você precisa realizar uma entrevista, né, ou uma anamnese do paciente para saber se esse é o caso. Caso haja necessidade, tá, o médico precisa solicitar exames de ultrassom ou alguma investigação mais clínica abdominal,
certo? Para investigar o porquê que isso está acontecendo. Então, gente, a flatulência é uma coisa que acontece, tá? Ela pode ser aguda, mas existem pessoas que possuem, sim, casos de flatulência crônica, tá? E o problema da flatulência não é só social. Ela pode ser um problema interno, um problema no intestino e ocasionar coisas graves. Tudo bem, gente? Alguém tem alguma pergunta sobre flatulência ou sobre gases? Não? Beleza. E aqui está, tá? Uma imagem que eu achei muito bacana, tá? Muito bacana, tá? Então, a gente vê que o inchaço abdominal afeta de 10 a 30% da população, ou seja, cada 10 pessoas, 3 podem sofrer aí com flatulências, tá? Causas que são comuns à flatulência. Alimentos ricos em nitrogênio, tá? Então a gente vê principalmente leguminosas, tá? Feijão, repolho, laticínios. Gravidez pode causar flatulência. As mulheres que ficaram grávidas, que já são mamães aqui da nossa turma, pode falar isso com um pouquinho mais de propriedade, tá? Intolerância à lactose, o que é o meu caso, tá? E eu confesso para vocês que eu tomo leite sim, mesmo tendo uma pequena intolerância à lactose, e aí acaba me acontecendo aí as minhas flatulências, tá? Ansiedade também é um fator que pode influenciar por conta do sistema nervoso, tá? Alguns medicamentos ou alguns suplementos alimentares podem ocasionar também a flatulência, tá? O tabagismo tem a sua associação com flatulência e, obviamente, a constipação, que também tem a sua ligação, a sua associação com as flatulências, tá? Os sintomas, tá? Então, aquele gorgolejo, né, no trato digestivo, a expulsão de gases, com odor desagradável. Eu não sei se vocês sabem, mas o porquê que os gases têm um cheiro ruim, um cheiro desagradável, é porque eles são principalmente compostos por enxofre, tá? E é justamente o enxofre que dá aquele ar desagradável dos gases. E principalmente, acho que o pior das flatulências é em relação às dores abdominais. Alguém tem alguma pergunta, gente? O resto, eu acho que são tratamentos farmacológicos, não farmacológicos, tá? Dicas de prevenção, tá? E por aí vai. O que eu falei que eu ia falar no final da aula, tá? Chegou agora em relação ao refluxo gastroesofágico, tá? Então, o refluxo gastroesofágico ocorre quando o alimento que ingerimos volta ao esôfago juntamente com o ácido gástrico do estômago, causando aquela sensação de queimação que comumente chamamos de azia ou má digestão. Tá? Já falei para vocês que o refluxo gastroesofágico ocorre devido a uma falha no EEI, esfíncter esofágico inferior. E essa falha ela pode ser aguda ou pode ser crônica, tá? Mas é uma falha, a falha sempre vai ser um relaxamento do esfíncter e aí a pessoa acaba tendo o refluxo. Em algumas pessoas que têm refluxo gastroesofágico, ele pode ter sido provocado por uma hérnia de hiato. A hérnia de hiato é a protusão da parte do estômago para o tórax, através do diafragma. Alguém tem alguma pergunta sobre refluxo, gente? Ou a gente já falou dele no começo da aula, né? Acho que... Mas alguém tem alguma pergunta? Não? Vou seguir então, tá? Constipação, tá? Constipação, tá? É a condição, tá? Onde não ocorre muitas liberações de fezes, tá? A pessoa não consegue ir no banheiro realizar ali a sua excreção fecal. E o que acontece aí é que as fezes acabam ficando no intestino grosso, tá? E aí, por ficar no intestino grosso, toda a água já foi absorvida e as fezes acabam ficando cada vez mais endurecidas e secas. Isso geralmente decorre da absorção excessiva de água a partir das fezes, em virtude da passagem lenta do bolo fecal pelo cólon, tá? Principalmente aí pelo cólon transverso, gente. Qualquer alteração ou desvio da rota normal pode resultar em alteração do hábito intestinal. Alguns medicamentos, olha que interessante, alguns medicamentos podem produzir constipação. Então, se alguém toma
analgésicos, se alguém toma alguns medicamentos antihipertensivos, tá? Se alguém toma algum medicamento compondo ferro, são medicamentos que vão aumentar, tá, a ingestão de água a partir das fezes e aí produzindo a constipação, que podem fazer isso, tá? Então, pode ser também, tá, uma disfunção dos movimentos peristálticos. Então, por falta desses movimentos peristálticos do intestino grosso, tá, acaba acontecendo, diminuindo, né, a velocidade em que se empurra as fezes, tá? E aí a pessoa pode entrar também no caso de constipação. Alguém tem alguma pergunta em relação à constipação, gente? Não? Tá. E aí, o caso, digamos, contrário, né? Ou pelo menos o outcome, né? O desfecho contrário da constipação, que é a diarreia. Tá? Eu lembro que alguém em alguma aula me perguntou sobre a diarreia. Eu falei, olha, iremos falar um pouco sobre ela, tá? Quando a gente fosse falar de patologias do sistema digestório. Então, a diarreia caracteriza-se por um aumento do número de evacuações. Normalmente não apresenta gravidade e pode se prolongar por muitos dias, no caso até uma semana. Tá? A diarreia ocorre como um mecanismo de defesa do organismo. Tá? Então, quando algo perturba o equilíbrio digestivo, principalmente a microbiota do intestino grosso, tá? Os movimentos intestinais podem se tornar mais acelerados. E aí, quando os movimentos intestinais se tornam acelerados, obviamente que os nutrientes não conseguem ser absorvidos. Tá? Isto, tá, pode acontecer, então, tanto alimentos como a água sejam absorvidos em menor quantidade pelo intestino, como originando, assim, a formação de dejeções mais moles. Então, a diarreia acaba sendo uma condição onde nós defecamos fezes moles, fezes mais líquidas, porque o alimento passa muito rápido pelo intestino e principalmente a água, sais minerais e outros nutrientes não conseguem ser absorvidas. Tá? O organismo faz isso no intuito de defender a sua microbiota, defender o intestino delgado, o intestino grosso, porque alguma coisa ali está errada e ele precisa excretar aquilo. Tá? Então, as principais características da diarreia, todo mundo já teve, todo mundo sabe como é, tá? É um aumento do número de evacuações, então a gente precisa ir, no caso, ao banheiro muitas vezes ao dia, tá? E a perda de consistência, quando as fezes ficam muito mais líquidas, tá? Já que em relação à duração da diarreia, se for uma diarreia de 1, 2 dias, ela pode ser uma diarreia aguda. Tem pessoas que têm casos mais longos, casos mais severos de diarreia, onde se tem uma diarreia crônica. Alguém tem alguma pergunta sobre diarreia, gente? Não? Ninguém? Professor, diarreia não, mas na constipação, como que o laxante funciona? Como que o relaxante funciona? Laxante. Ele aumenta. O laxante. O laxante, o laxante ele acaba sendo ele acaba acelerando, tá? O funcionamento intestinal. Então ele aumenta, tá, o funcionamento do intestino. O intestino não vai deixar tanto de absorver, principalmente água, tá? Mas como ele acelera o funcionamento do intestino, ele acelera a produção de fezes. Entendeu? Por isso que ele aumenta o número de evacuações. Ele aumenta a funcionalidade, tá, da musculatura lisa, e aí o intestino vai cada vez mais empurrando rapidamente o alimento e ajuda aí a realizar as fezes, a defecar. Okay. Como que se faz isso, tá? Eu não sei se o laxante funciona diretamente no sistema nervoso, tá? No sistema nervoso autônomo, ou se o laxante atua na microbiota. Essa informação eu não tenho, é uma informação que eu posso até buscar, tá? Mas provavelmente até deve ter fármacos, deve ter remédios que atuam diretamente nas duas, tá? Ou diretamente na microbiota do intestino, aumentando a velocidade de eliminação das fezes, ou atuando diretamente no sistema nervoso, para que o corpo entenda, para que o corpo acelere todo o processo de digestão. Provavelmente, tá? Eu vou buscar essa informação para saber melhor como que atua o laxante.
Ok. Tá bom? E a gente tem o apêndice, tá, gente? O apêndice também todo mundo já conhece, não sei se alguém aqui já realizou, tá, uma cirurgia para retirada do apêndice, mas quando ocorre a inflamação, tá, do seco, no caso do apendicite, tá, os sintomas primeiro são dor no abdômen, certo? Localizado onde está o apêndice, né, na porção aqui lateral direita e inferior do abdômen, a perda do apetite, porque é óbvio que se você está com inflamação, você está com um caso de constipação, né? A febre, então o indivíduo, como tem um caso inflamatório, o corpo aumenta a temperatura, tentando protegê-lo, então o indivíduo vai ter febre. E o vômito, como a digestão não consegue seguir o seu caminho, o corpo entende e dá um mecanismo para a excreção pela boca, ou seja, o vômito, tá? Como leva à morte? Então, a gente sabe que em alguns casos a apendicite pode ser muito severa e levar à morte, tá? Caso a apendicite não seja diagnosticada, o apêndice inflamado se rompe e necrosa. Então, você entra num caso de inflamação severa, que a gente chama de septicemia, tá? Essa inflamação severa espalha bactérias por toda a camada do revestimento dos órgãos do abdômen. E ainda assim, se o órgão necrosado não for retirado, então bactérias ali sendo produzidas mais ainda, caso de inflamação sistêmica aumentando, tá? As bactérias atingem a corrente sanguínea e aí entra o caso de inflamação sistêmica para todo o corpo, né? Infecção generalizada, que é um quadro grave e provoca a morte. Então não é o apêndice ou a apendicite em si que causa a morte. É o sistema necrosado, tá? O apêndice necrosado vai inflamar o sistema, vai gerar muitas bactérias, porque é um tecido necrosado. Se essas bactérias atingirem a corrente sanguínea, vai para todos os órgãos do corpo, tá? E aí vai levar bactérias para todos esses órgãos, gerando um caso de inflamação sistêmica que a gente chama de sepse. A sepse leva à morte. Entenderam? Sim, eu entendi. Então, era isso que eu queria passar para vocês, tá? Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Espero que todos estejam craques agora em sistema digestório, anatomia, fisiologia do sistema digestório, hormônios, enzimas digestivas, menos o suco biliar, que produz a sua emulsificação por sais biliares, tá? Espero que vocês tenham gostado de todas essas aulas de sistema digestório. Guardem com carinho para a vida de vocês, tá? Porque vocês vão seguir agora entendendo que vocês já aprenderam sobre esse sistema, tá? E obrigado pela presença de todos, tá, gente? Obrigada, professor. Boa noite. Boa Obrigada, noite, gente. professor. Valeu, professor. Obrigado. Valeu, professor. Boa Valeu, noite. Tchau, tchau. Tchau, professor. Obrigado. Boa noite. Obrigado Falou. você. Tchau, tchau. Boa noite.